Olá, pessoal do oitavo ano, boa tarde para vocês. E o pai está aqui, ó, pronto e disposto para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a parte de interpretação de texto. Professor, antes de começarmos a falar um pouquinho de interpretação de texto, nós precisamos de algumas dicas e é sobre justamente elas que nós vamos falar agora. Qual é, por muitas das vezes, o maior problema quando nós vamos interpretar um texto? É isso, ó. Pegamos o primeiro parágrafo, lemos, beleza. Vamos para o segundo. Quando chegamos no segundo, a gente acaba esquecendo o que se aconteceu no primeiro. E quando chega no terceiro, aí pronto, deu a moléstia dos cachorros. Nem lembro mais do segundo, nem lembro mais do primeiro. Isso é por muitas das vezes o que acontece quando nós estamos fazendo interpretações. Primeiro detalhe, pessoal, para interpretar bem um texto, é importante justamente eu fazer uma leitura de certa forma devagar e compreender o que o texto está dizendo. Por muitas das vezes, nós vamos perceber que no texto vai existir dois tipos de ideias: aquilo que está implícito e aquilo que está explícito. Explícito é aquilo que eu consigo ver a olho nu, e implícito é aquilo que eu só consigo ver a partir justamente do quê? A partir justamente de uma boa leitura, porque eu vou ver o que está nas entrelinhas do texto. Isso é muito importante. Outra coisa, respeitar os sinais de pontuação diante da leitura. Por muitas das vezes a gente não percebe se ali existe uma interrogação, se existe uma exclamação, e tudo isso influencia na minha leitura e principalmente na percepção das informações que eu preciso coletar ali para responder as minhas questões. Isso é muito importante. Então, todo mundo se liga para ler direitinho, ler de forma devagar. Tem gente que quando vai ler parece um foguete. Não, não, não. Nada disso. Devagar para que a gente possa compreender de fato aquilo que está sendo dito. E eu trouxe para vocês, inclusive, um texto que até caiu no Enem. Olha aí o nosso nível. Preste atenção no seguinte, para que a gente possa perceber, através justamente dessas informações aqui, a percepção para interpretarmos melhor o nosso texto. Observem aqui todo mundo. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Percebe que ele disse que gentileza é diferente de educação? Primeira percepção, texto bem pequenininho aqui para vocês. Aí eu tenho, ó, ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. Ó, difícil, fácil. Percebe agora oposição? Lembram da nossa aula de semântica? Vamos lá. E acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. O que é que a gente percebe aqui, ó? Contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas, ou seja, nas situações do dia a dia, e das maneiras mais prosaicas. Então a gente percebe que por muitas das vezes as pessoas utilizam-se da sua gentileza durante o seu dia a dia. Mas que ser gentil é diferente de ser o quê? Educado. Por exemplo, uma atitude de gentileza. Você vê um velhinho ali atravessando e percebe ali, olha, que ele não tem condições de atravessar sozinho. Aí você vai e presta ali um auxílio. Isso é uma atitude de gentileza e não de boa educação. A educação é totalmente diferente diante do texto. Aí você percebe aqui, olha, ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. Ou seja, é muito difícil a gente encontrar pessoas gentis, mas é muito fácil a gente perceber as situações que expressam essas pessoas gentis. Percebem aí a diferença? Ó, fácil e difícil, mostrando justamente a questão de oposição. Então vamos lá. No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação construída. Veja,
apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e consequência. A gente percebe no texto uma causa, uma consequência, sim ou não? Olha o dedinho. Não. Descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas. A gente acabou de comentar que educação e gentileza é algo totalmente o quê? Diferente. Indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser aplicada. Quais são as finalidades demonstradas aqui no texto para você aplicar a gentileza? Eu escutei aqui, daqui eu escutei aí o povo dizendo aí em casa, nenhuma, professor. Muito bem, vamos participando comigo. Enumera fatos sucessivos em uma relação temporal. Cadê aqui as relações de tempo? Cadê os fatos sucessivos enumerados? Você consegue ver? Eu particularmente não. Mostra oposição e acrescenta ideias. Queridos, preste atenção no seguinte. É fácil? É difícil. Oposição. Mas ele diz, olha, preste atenção, que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas. Percebe? Além de mostrar oposição, ainda acrescenta ideias. Chegamos na questão. Pessoal, nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade às nossas atividades e detalhe, viu? Vão se preparando para aprendermos a gramática contextualizada. Próximo conteúdo será sujeito e predicado e eu espero cada um de vocês. Podem ir treinando aí, tá certo? Questões de interpretação e detalhes. Se precisar, é só chamar porque nós estaremos à disposição de vocês. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, pessoal!